Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente um executivo C-level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Hoje o meu convidado é o Rubens Gomes, que ele é Sales Manager da Demon Technology Group. A Demon, para quem não conhece, ela é líder em fornecimento de sistemas inteligentes, automação logística, sorters e também componentes. Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre um tema bastante relevante, que é inovação tecnológica de classificação e movimentação intralogística. E o nosso convidado de hoje, o Rubens, ele tem mais de 10 anos de experiência em intralogística, automação logística. Ele trabalhou aí experiência com foco na área comercial também. É engenheiro de controle de automação formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, tá bom? Ele tem experiência na área comercial atuando com vendas, desenvolvimento de negócios, soluções intralogísticas, área de projetos de sorters, linhas de separação, sistemas de armazenagens automáticos, soluções também de automação, análise de dados, conceitos de sistemas e também projetos elétricos de automação do ramo intralogística. Estamos falando um pouquinho de tecnologia, estamos falando um pouquinho de inovação e principalmente a nossa intralogística, falando de componentes associados a sortes e muita tecnologia para melhorar ainda mais a sua operação. Então, sem mais, gostaria de chamar aqui no palco do GuiaCast, Rubens Gomes. Rubens, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, como sempre. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Imagina, cara, que isso. Tô muito feliz. Primeiro, agradeço aí a sua disponibilidade, né? Essa oportunidade incrível de estar aqui com você. Um podcast famoso, né? Fantástico. Tô muito feliz. É uma honra estar aqui com você. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Meu amigo, eu achei bem interessante, né, na sua apresentação, porque eu vi que você, desde o início, já começou com essa parte de automação, logística, intralogística, dentro da sua trajetória profissional, até porque você se graduou em mecatrônica. O meu irmão se graduou em mecatrônica, mas acabou não trabalhando. Posteriormente, você também é engenheiro de controle de automação, né, em se falando de carreira. A intralogística sempre fez parte, né, da sua atuação profissional e também da sua formação. Eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional antes da gente entrar no nosso tema, até pra gente conhecer um pouco mais da sua vivência e como que você se preparou para estar atuando hoje aí na Demon Technology Group. É o que você falou, tem muito engenheiro realmente fora da área, né? Eu fico muito feliz por eu estar exatamente fazendo o que eu queria fazer, né? Na verdade, eu não sabia que eu queria estar nessa área de intralogística, né? Até conhecer. Desde criança, adolescente, eu sempre fui muito bom em exatas, né? Então eu sempre sabia que eu queria ir pro caminho de parte técnica, parte de exatas, então eu já fui seguindo nesse caminho, né? Minha família toda, meus pais sempre gostaram muito de mexer com carro, mexer com automação, mexer com mecânica, né? Enfim, então eu sempre fui meio nesse caminho, né? Aí eu fiz o técnico de mecatrônica. Aquele que eu brinco, né? Aquele que gostava de matemática quando era jovem, né? Que a gente sempre tinha aqueles que gostavam de matemática, aqueles que não. Aqueles que gostam de matemática já vai para exatas. Sim, exato. Então eu sempre fui no caminho das exatas, né? E aí fiz o técnico foi muito importante porque ele já me deu exatamente o que eu ia ter na faculdade, né? Eu gostei, falei, cara, quero seguir nisso, então fiz o controle de automação pela Mauá, né? Uma faculdade muito conceituada nesse tipo de curso, né? E aí eu fui caminhando nisso, meu primeiro emprego não foi na área, era um escritório de patentes, tal, mexer com engenharia, mas algo muito fora da área, né? E aí eu tive a oportunidade de entrar nessa área de intralogística, de fato, e nunca mais quero sair, porque realmente é algo muito dinâmico, algo muito legal, que me dá muito prazer e é o que você falou, tô exatamente fazendo o que eu estudei pra isso, né? Falando legal. Até um pouquinho da Demon, a Demon começou bem recente, talvez, acho, no Brasil, né? Como a gente viu, Sim. Apesar de já ter fornecido anteriormente módulos, ter fornecido ali também equipamentos para fabricantes locais, integradores de sistemas. Por que o Brasil? Por que agora, né? Eu queria um pouco entender, né? Eu acho que já deveria, até porque a Demon
hoje já é referência. Inclusive, eu gostaria que você pudesse falar que recentemente você fez um post da Demon, um projeto que vocês trabalharam ali bem legal de sorte e assim por diante. Gostaria até que você pudesse falar um pouquinho dessa experiência, desse projeto, onde que foi, né, que vocês colocaram ali aquele sorter. Eu achei bem interessante que eu fiquei assistindo aquele vídeo, eu falei, nossa, olha como que a gente tá bem adiantado aqui, que tem empresas que já estão no Brasil fazendo esse tipo de projeto. Inicialmente, por que agora e onde que foi esse projeto aí que eu achei bem interessante? Porque agora, na verdade, eu conheço particularmente a Demon há muito tempo, né? Eu já vinha, em outras empresas eu trabalhei com a Até Demon. Por já ser da área, né? Já era da área, já trabalhei com o produto da Demon, né? Então, quando, né, eu tive a oportunidade de vir pra Demon, eu já sabia do produto, já sabia da qualidade, né? Já sabia do tamanho da empresa e da qualidade dos produtos, né? Inicialmente, até onde eu sabia, eles trabalhavam só com a parte de roletes, componentes. Eles têm um portfólio muito grande, muito bacana, né? E aí, há muitos anos, a Demon vem fazendo toda essa venda e fornecimento de roletes, componentes, módulos, até para alguns integradores, né, locais. E aí, em 2020, nós fizemos o nosso primeiro projeto, que foi na Flash Courier, grande parceiro nosso. E aí começou. Como era um projeto 100% Demon, turnkey da Demon, né? A gente meio que foi, vamos dizer assim, temos que ir pro Brasil, né? Já era uma ideia da empresa, há de muitos anos, né? Mas essa foi a porta de entrada. Mas antes de vir pro Brasil, qual que era a atuação específica da Demon? Onde que era o principal local que eles tinham como core business de fornecimento de sortes e tecnologia voltado para intralogística? Ainda era na verdade, a Demon é uma empresa multinacional gigante da China, né? Então nós temos origem chinesa desde 1997. Então o foco da Demon era, obviamente, a China. Só que a China, vamos dizer assim, já tá saturada. Todo mundo, toda esquina tem um sorter rodando lá, porque realmente é um fluxo, um volume muito grande. A automação lá já é algo mais cultural, realmente, do próprio país, da evolução que eles tiveram. Lá, se não automatizar, você acaba ficando pra trás, você fica né? pra trás Porque totalmente, você não consegue... Ou se automatiza, ou você nem começa aquele CD, né? Vamos dizer assim. Então isso já vinha acontecendo, né, na Demon. E aí ela começou a expandir. Austrália, um pouco na Europa, outros países ali asiáticos ao redor da China. E eles já queriam vir pra América, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul. E aí, pra vir pro Brasil, essa foi uma oportunidade interessante, né? Então a gente fez o primeiro projeto em 2021 e aí a gente acabou realmente estruturando em 2021 a nossa operação no Brasil. Esse exemplo que vocês postaram, é de onde aquele projeto? Que eu achei, nossa, ali achei espetacular, porque quando você vê a tecnologia funcionando, a automação funcionando, os resultados que isso traz, até pela a movimentação e a operação começa a ser algo totalmente diferente. Esse projeto foi onde? Esse projeto, eu acabei postando alguns, né? Um deles, acredito que seja o que você esteja mencionando, é o da Amazon. Nós fizemos vários projetos na Amazon, né, enfim, todo mundo conhece, uma empresa gigante. Nós fizemos vários projetos no Japão, na China, e esse foi, se não me engano, foi um projeto na Índia, muito legal que nós fizemos. É um projeto com várias esteiras, eu não sei quantos quilômetros de esteiras transportadoras, e aí tem um crossbelt também, um sorter bem parrudo ali no final. E a Amazon é um exemplo desse que a gente deixou bem claro, né? Se é uma empresa que, se não automatizar, é uma empresa que tem um volume gigante. Sim. Se não tivesse automação, não consegue atender. Não consegue. E não seria esse gigante que ele é hoje. Por isso que é importante, né? Deixar claro, a empresa que ela quer crescer, principalmente nesse boom do e-commerce que a gente viu agora nos últimos 2 anos, né? Muitas empresas precisaram se automatizar, precisaram estar preparados para essa nova realidade de que a gente já sabe que o cliente ele quer receber no mesmo dia, ele quer receber ou se mais tardar no dia seguinte. Então essa demanda necessária de nível de serviço dos clientes hoje mudou totalmente. As empresas elas precisam se automatizar para atender toda essa demanda. Até você pincelou bem rápido aí um pouquinho sobre a Demon. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para ela. A Demon é especialista em soluções de sorte e também automação intralogística. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da empresa. Você falou que ela começou, acho que é 2007. 97, ou seja, já tem bastante tempo. Eu gostaria que você pudesse falar bem rápido sobre a empresa, sobre esse início, principalmente todo o atendimento e também os principais produtos e serviços que vocês oferecem, né? A gente falou sorter, mas a gente sabe que tem muito mais, né? Componentes e assim por diante. Se você pudesse dar um overview geral sobre a empresa e tudo que ela oferece pra gente. Não, bacana. Então, Rodilson, a Demon é uma empresa, como eu já mencionei, uma empresa chinesa, fundada em 97, sempre nessa área, né? Tem muitas empresas que começam numa área, depois vão migrando e vão começando outros produtos. A Demon não, a gente já começou fabricando roletes, fabricando componentes, tudo para essa área de movimentação intralogística, esteiras transportadoras, né? Rolete é a esteira que fica... Exatamente, aquele rolo, pode girando, ser, que fica girando, né? Então, nós sempre trabalhamos nesse sentido, né? E ao longo dos anos, a Demon foi evoluindo e criando novos produtos, criando um portfólio gigantesco, né? Então, é uma empresa com mais de 1.000 funcionários no mundo todo, atendemos hoje globalmente. A Demon... produção é própria em si? Ou... A produção é própria, nós temos 5 fábricas no mundo todo, obviamente a principal tá na China, né? Vou dizer que 90% de toda a nossa produção vem da China, lá. Mas a gente tem fábrica nos Estados Unidos, na Romênia, na Malásia, na Austrália, né? A gente comemorou agora 10 anos de Austrália, e agora com operações no Brasil, não é? Mas é uma empresa de mais de 1.000 funcionários listada na Bolsa de Valores, então é uma empresa, além de ser sólida tecnicamente, né? É muito sólida também financeiramente, né? Excelente. A gente falando até de serviço, né? Produtos que vocês oferecem. Quando eu tava pesquisando, eu vi lá que vocês têm o
High Speed Diverter, não sei nem como é que se pronuncia isso, aquele Sliding Shoe Sorter e também o Cross Belt Sorter. Eu gostaria que você pudesse falar desses diferenciais, né, desses produtos e principalmente qual que é o carro-chefe, né, aquele que geralmente, aquilo que a gente brinca, né, o pãozinho francês da empresa que ela oferece cada vez mais ali, que é o que dá mais diferença aí nas operações. Perfeito. O nosso pão francês, o nosso carro-chefe realmente é o Crossbelt, sem sombra de dúvidas. Nós temos, como eu mencionei, nós temos um portfólio muito grande, desde componentes, roletes e tal, até sistemas de armazenagem automática para caixas. Antes da gente entrar nisso, vocês chegam a oferecer roletes e outros produtos para outras empresas, só os componentes, sim, ou é sempre um projeto em si? Sim, fornecemos. A gente tem 3 ramos, né? Um ramo que a gente chama de branches, né? Então a gente tem um que é só de componentes, que na verdade nem sou eu que sou responsável, porque hoje quem toca isso é o pessoal direto da China. Eu perguntei por quê. Pode ser que às vezes tenha projeto em outras empresas que, por mais que não é a Damon que tá colocando, mas que sejam produtos ou equipamentos hoje de vocês. Exato, hoje tem. Hoje nós temos, né, uma parceria com a Invent, com a Águia, com várias empresas fabricantes, com a Cassiolio, com várias empresas fabricantes locais, né, que fazem esteiras transportadoras, ou sistemas de sorte, ou sistemas de linha de separação, e eles usam os nossos componentes, né? Alguns componentes eles compram de nós, né? Então isso é muito bacana. Então, de repente, você vai estar andando aqui em qualquer centro de distribuição, algum equipamento da Damon deve ter ali naquele CD, né? Isso, então... E falando até do portfólio que a gente falou, né? Você falou o Crossbelt ali é o carro-chefe ali da empresa. Qual que é o diferencial deles e principalmente a diferença dos demais? O Crossbelt, eu sempre costumo dizer que ele é o melhor sorter que você pode encontrar no mercado, né? A melhor tecnologia. Por quê? Porque ele atende velocidades muito grandes, né? Então a gente tá falando de um Crossbelt simples, né? Muito pequeno, simples. Ele vai atender 10, 15 mil caixas por hora facilmente, 20, 30, de repente, aí, claro, a gente tem várias customizações, ele vai chegar até 30, 50 mil, dependendo do tipo de customização que você faz. Então ele é um sorter muito rápido, né? E ele também atende vários tipos de produto. Então hoje, como você bem sabe, e-commerce, você vai comprar uma camiseta, você vai comprar um tênis, ou você vai comprar um item totalmente disforme, você vai comprar uma almofada. Cara, em geral, a grande maioria dos produtos você consegue colocar no sorter. E tudo isso, por exemplo, que você citou, tá na Amazon, vai um exemplo. Um Amazon da vida que é high speed, né? Geralmente é quantos, você tem alguma ideia, né? De quanto eles fazem ali por hora, ou por caixa especificamente ali? Se eu não me engano, esse CD que nós fizemos é para mais de 20 mil por hora, né? Que foi na Índia. Mas esse é um dos vários CDs da Índia, fora o que eles têm, obviamente, no mundo todo, né? Então, a gente tem aqui no Brasil projetos com 17 mil, 15 mil volumes por hora. E aí, ao redor do mundo... E se, por exemplo, eu instalo agora que veio na cabeça um Crossbelt e eu quiser mudar para um high speed e tal, algo que seja mais rápido, eu consigo fazer isso no mesmo projeto posteriormente ou tem que ser um projeto diferente? Depende. Na verdade, quando a gente chama do high speed diverter, ele é um desviador, né? Ele é aquele desviador mais modular. Aí a gente tem o desviador modular, a gente tem um shoe sorter, né? Que é aquele... inclusive, ele é muito bonito de se ver, porque parece que é uma dança daquela sapata. Pontinhos que faz assim. Sapatos que faz assim, exatamente. Já sei qual que é. Então ele é muito bonito de você olhar, né? Mas todos eles têm uma certa limitação. Todo sorter tem uma certa limitação. Então o Crossbelt, a gente já tem que, obviamente, projetar ele, e isso também é um DNA muito forte, não só da Damon, mas meu também. Eu sempre tento fazer algo muito consultivo para o cliente, tentando identificar o que ele tem, o que ele pode ter no futuro, e já planejar isso agora, né? Então dá pra gente fazer um sorter de 50 mil por hora? Dá. E dá pra começar com menos? Também dá. Então a gente vai fazer isso, já vai projetar isso e vai fazer isso planejado para uma expansão futura, por exemplo, né? Entendi. Então, na verdade, os diferenciais é que cada um deles, independente da velocidade, só muda a tecnologia. O high speed, como você falou, ou o sliding shoe é aquele bonito, né? Sim. O high speed divert é aquele que divide. Aquele que desvia mesmo. São como se fossem aquelas rodinhas, né? São aquelas bolinhas então, só muda que a tecnologia, a empresa ela decide qual é o melhor. Qual é o melhor para aquela oportunidade, para aquela operação, né? Então, e aí, obviamente, cada um vai ter a sua velocidade, né? Que legal. Falando um pouquinho de país até, né, como a gente comentou no início, estão no Brasil aqui há pouco tempo, mas já estão atuando há bastante tempo em diversos outros países. Quais são a atuação de vocês, até para entender um pouco mais? País da América Latina, por exemplo, além do Brasil, vocês estão em alguns outros lugares? Estão começando com o Brasil, depois vai expandir um pouco para a América Latina, que talvez seja até um job teu aí, né, que você tem que expandir. Sua responsabilidade, como é que tá aí um pouco em relação a esse atendimento da Damon na região? Hoje nós temos, o principal mercado, sem dúvida, ainda é o mercado asiático, né? Então, China e os arredores, aí a gente tá falando de Japão, Coreia do Sul, um mercado fantástico para nós também, acabamos de fazer um projeto lindo lá, estamos fazendo mais um, o maior e-commerce da Coreia do Sul. Aí tem Vietnã, Tailândia. Já quero me convidar para quando você for visitar um sorte com vocês lá. Tá super convidado, vamos lá, vamos fazer uma viagem bacana pra lá. E todos aqueles países ali, Tailândia, Malásia, enfim, toda essa região sul, vamos dizer assim, da China, a gente atende muito fortemente, né? Fora isso, toda a Europa a gente já atende também, América do Norte, então Canadá, Estados Unidos, Austrália, né? Um país bastante importante pra gente também, e agora o Brasil. E aí o que você falou, a gente tá começando, o nosso foco é o Brasil, a gente já tá atendendo alguns países da América Latina, os principais ali, México,
Argentina e tal. Então, esse tipo de país a gente já tá atendendo, mas, claro, meu objetivo aqui é não só fazer a Damon ter uma grande visibilidade não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Pessoal, acho que a gente já conheceu um pouquinho da Damon aí, né? Já deu para entender claramente, né, o que é que eles oferecem associado aí sortem, toda essa parte de automação, voltado também para componentes, né, associado à intralogística. Então, no nosso tema principal, né, falando um pouquinho de inovação tecnológica de classificação e movimentação intralogística. Dando continuidade, meu amigo, aqui, inovação, classificação e movimentação intralogística. Em se falando até dessa parte de inovação, de sorter, eu acho que é o principal que a gente está falando aqui. Gostaria até de falar um pouquinho de capacidades. A gente citou exemplos de 15 mil ali, caixas por hora, 20 mil, até 50 mil. Eu gostaria de saber se existe alguma limitação nesse momento devido à tecnologia. Como é que vocês têm trabalhado até em relação à velocidade? Se você tiver que citar um exemplo hoje de uma empresa que já foi a full, né? E principalmente, porque quando a gente fala de 50 mil caixas por hora, é muita caixa, é muita coisa, né? É algo que não passa nem na cabeça da gente. É por isso que eu acho que quando a gente posta vídeos no LinkedIn, que o pessoal já vê aquilo que tá totalmente fora da realidade comum, até pra quem, no meu caso, que já atua nessa área, é um pouco diferente, né? Então eu gostaria que você pudesse falar hoje exatamente sobre essa tecnologia, como é que funciona, existe alguma limitação especificamente, e citando inclusive exemplos de aplicabilidade que vocês já fizeram, qual foi o máximo que vocês, através desse projeto, conseguiram chegar? Então, Rodilson, você pega aí vários tipos de tecnologia, né? Então a gente mencionou aqui o Crossbelt, o Shoe Sorter, o Diverter. A gente tem vários tipos também de desviadores Diverter, né? Que a gente chama, né? Ou até transferências mais simples, né? Então a gente pode trabalhar num sorter. Obviamente, quanto mais capacidade, mais caro, né? O projeto, a solução, né? E quanto mais tipos de produto ele atende, também vai ter entre aspas, um valor maior, um custo maior daquele produto, né? Mas enfim, em geral, você tem transferência, sei lá, até 1.000, 1.500 caixas por hora. Então, sorters pequenos, você consegue fazer algo mais modularizado, algo mais simples. Aí a gente passa para desviadores de 3.000, desviadores de 5.000, né, 5, 6 mil caixas por hora, que já é um volume, né, razoável, né? Um shoe sorter que vai atender 6, 7, 8 mil caixas por hora, mais voltado para caixas, né? E aí você tem o Crossbelt, que ele é realmente o mais parrudo, mais com uma velocidade maior. Todos eles têm uma certa limitação, né? Então ele vai trabalhar numa certa velocidade, tem a questão do ângulo de saída, então tudo isso a gente tem que... E claro, também o tamanho do volume. Quanto maior um volume, mais demorado, entre aspas, vai ser para você desviar aquele produto. Se você trabalhar só com um produto muito pequenininho, você vai ter uma velocidade mais rápida, né? Então tudo isso a gente sempre vai considerar ao longo do projeto. Você até estava perguntando, né? 50 mil. A gente tem um projeto, se eu não me engano, na Indonésia, que a gente faz 55 mil. E não é algo louco pros caras, porque eles têm essa demanda. E eles falaram, Damon, eu preciso colocar um sorter aqui de 50, quase 60 mil. E nós fizemos. É claro, é um sorter, é como a gente diz, né? Um sorter duplo, né? Um sorter um sobre o outro, né? A gente também consegue fazer sorters triplos, por exemplo. São uns 3 sorters um em cima do outro, e aí a gente vai começando a, entre aspas, multiplicar a capacidade. E tudo isso, Rodilson, vai sempre de acordo com o projeto. Então, a gente pode duplicar a saída, ou porque você consegue, de repente, você tem lá um determinado cliente e ele tem, sei lá, 50 destinos. Se você colocar 50 destinos de um lado, induções, fazer todo um planejamento daquele layout, daquele projeto, você consegue duplicar a capacidade num único sistema. Esse que é também uma das vantagens do Crossbelt. Até falando um pouquinho desse projeto da Indonésia, né? Geralmente, as empresas, elas já vêm com o projeto pronto, elas já vêm com a ideia pronta, ou vocês, de qualquer forma, você tem que fazer um assessment, identificar o que realmente eles precisam, projetar o futuro, como você falou no início, e realmente como que eles vão crescer, né, para já criar um projeto que atenda essa demanda, né, até porque é importante para eles. Como é que funciona essa etapa exatamente de análise inicial de vocês? Tem uma empresa, por exemplo, você citou o exemplo da Flash Courier, mas tem qualquer outra empresa hoje que quer começar um projeto com vocês, como começa essa análise, esse approach para poder identificar qual é a melhor solução, que pode ser o Crossbelt, e principalmente também, né, qual é o approach que vocês vão fazer para identificar para eles naquele curto, médio e longo prazo qual que é a solução ideal de tecnologia relacionada à operação atual? Ótima pergunta. Depende muito do cliente. Tem cliente que já vem, né, com a receita de bolo pronto e quer que a gente faça exatamente aquilo. Que pode não atender também. Que pode até não atender, exato. Geralmente os clientes que fazem isso, eles já têm uma boa experiência, vamos dizer assim, então eles já sabem mais ou menos o que funciona, o que não funciona, e a gente, claro, dá nossos pitacos ali, mas não, vamos dizer assim, a gente acaba não mudando tanto o projeto, que ele já tem ali uma linha, enfim, já tem um layout, né? Mas na 90% das vezes, na grande maioria, a gente reanalisa, a gente vai na operação do cliente, fica com ele, entende os processos, porque o sorter, claro, o sorter ele sempre, geralmente, ele vai estar aplicado ali na parte de separação, na parte de expedição, mas eu, particularmente, eu gosto de entender todo o processo, desde o recebimento, porque às vezes você mudando um pequeno processo, você otimiza o próprio sorter, ou você coloca o sorter e otimiza outro processo que você nem tá pensando, né? Então, geralmente, a gente sempre gosta de entender todo o processo, entender os volumes, entender a capacidade, entender planejamento futuro, porque isso é muito importante, você não vai fazer um projeto pro ano que vem, você vai fazer um projeto
projeto para daqui 3, 5 anos ele ainda tá rodando a plena capacidade. Então a gente realmente faz toda essa análise de dados, todo esse trabalho, isso geralmente sempre tá incluso aqui no nosso escopo de trabalho e a gente tem muito prazer, eu mesmo tenho muito prazer em fazer isso, porque esse conceito é o que dita o sucesso do projeto. Esse assessment inicial, ele tem algum tempo específico que vocês precisam para analisar e identificar qual que é a tecnologia ideal e principalmente como que vocês vão trabalhar? Depende muito da operação, pode ser desde dias, semanas até meses, né? Depende muito da complexidade ou do tamanho da operação também, enfim, da quantidade de processos e subprocessos que vai ter naquele projeto. A gente tá falando muito de software, né? Também separação e assim por diante, mas a gente sabe que vocês também têm soluções associadas a pallets, caixa de papelão, né? Que facilitam também, juntamente com o software, o aumento dessa velocidade, aquilo que a gente falou, reduzir essa variabilidade para o cliente, né? Como é que funciona também essas soluções relacionadas, por exemplo, se eu quero transportar carga paletizada, se eu quero transportar, talvez ter outros modelos, até porque dentro de um CD, dentro de um armazém, não são só caixas que se movimentam, né? Como é que funcionam também as soluções para esses outros tipos de necessidades operacionais? A gente tem, hoje eu posso resumir, dizer que o grande foco da Damon tá mais em caixas ou em pequenos pacotes ou médios pacotes, né? Mas a gente também tem um portfólio para soluções paletizadas. Então a gente tem esteiras transportadoras de pallets, né? Que já é algo mais realmente, né? Você tem que transportar 1 tonelada ali. Então realmente é um produto muito mais robusto, né? Para fazer isso. A gente tem sistemas de armazenagem de pallet também, semi-automáticos ou automáticos. E um produto que eu particularmente gosto bastante é o Multi-Shuttle, né? Que é um produto que a gente tem também na China. A gente ainda não tá trazendo ainda pro Brasil porque é um produto relativamente novo para nós. A gente ainda tá montando a equipe para fazer isso em outros países, né? Mas ali na Ásia, né? E no sudoeste ali da Ásia, a gente já tá fazendo esse tipo de fornecimento, né? Que basicamente são robôs que fazem armazenagem em altura no espaço super compacto de caixas. E é o que você falou. Num CD você tem várias operações. Você tem o recebimento, aí você tem a armazenagem, você tem o picking, aí você tem a expedição, né? E até o buffer de expedição, enfim. Então a ideia da Damon é realmente ter um portfólio robusto a ponto de a gente atender todo esse fluxo, né? Toda a intralogística, tudo que tá dentro do armazém a gente tem que atender, né? Então a gente tem bastante portfólio para isso. Nesses últimos 2 anos a gente viu que muitas empresas, até aquelas que talvez não tivessem no projeto, automatizar, né? E principalmente otimizar suas operações, elas tiveram, né, que otimizar, automatizar e usar tecnologia para poder entregar cada vez mais. Como é que isso afetou, inclusive, as operações de vocês, né? Até porque a gente sabe que isso foi algo que aconteceu no mundo inteiro, né? Sim. Não só no Brasil. Então, a Damon como empresa, né, internacional aí que atende o mundo inteiro, como é que foi para vocês esse crescimento dessas empresas que foram automatizar? Mas não só empresas grandes como uma Amazon da vida, mas também aquelas empresas pequenas que tem ali, sei lá, como a gente falou, né? 10 mil, 15 mil separações por hora. Como é que foi para você esse momento? Para a gente foi muito importante, né? Porque os principais segmentos que a Damon atende hoje é o e-commerce e o express, né? Que a gente chama que são as empresas de entrega, de courier, de entrega expressa, de encomenda. E elas estão muito ligadas ao e-commerce, né? Então, para você entregar um e-commerce, você tem que ter aquela empresa que vai entregar no dia seguinte ou no mesmo dia, no caso, né? Em poucas horas, por exemplo. Então, a pandemia pra gente foi muito bom. A pandemia acelerou muitos dos processos, né? Não só na China, né? Mas também no Brasil. Você pegar, né? Tem um gráfico que mostra a evolução do e-commerce e a projeção do e-commerce. O Brasil é um dos países com maior potencial de crescimento do e-commerce, né? Você pega Estados Unidos, o pessoal já tá mais acostumado, mais habituado ao e-commerce. A China nem se fala. Agora, Brasil e América Latina, você tem um crescimento absurdo pela frente. Então, essas empresas que estão fazendo isso agora, elas já estão pensando, não só pensando agora, mas já pensando no futuro. E é o que você falou algumas vezes. Quem não fizer, vai acabar ficando para trás. Sim. Porque você não vai ter como atender o seu cliente do jeito que ele quer, na velocidade que ele quer. Antigamente, a gente falava de, você comprava alguma coisa lá num determinado site, você tinha lá 5, 7 dias úteis para entrega. Hoje a gente fala em horas. Então, em poucos anos, eu diria que em 2, 3 anos, a gente passou de 1 semana de entrega para 2 horas de entrega. E daqui a pouco vai começar a ser menos. A gente já tá vendo algumas empresas fazendo 15 minutos de entrega. Então, sem a tecnologia, seja uma tecnologia de software, ou seja, até uma tecnologia de software, sem isso, as empresas não vão conseguir atender, né? Eu até brinco, né, que a gente fala, as empresas hoje conseguem entregar em menos tempo, até porque a gente já tem esse tipo de experiência quando você compra comida. Exato. Quando você fala de comida, os caras entregam em 30 minutos, 40 minutos. Então, até porque estão mais próximos ali. Então, as empresas que elas estão, hoje em dia, você vê muito dark store, você vê muitas empresas, né, otimizando esse processo de entrega, muitos lockers também ali próximos, às vezes quando falamos de entrega, as pessoas não podem receber em casa. A tecnologia, para o Brasil especificamente, ela tá se equiparando ao que está acontecendo muito no mundo, muito
em vista desses últimos 2 anos relacionado a tudo que aconteceu. Então, é importante as empresas se prepararem, porque o nível de necessidade do consumidor aumentou demais drasticamente. As empresas, até os mais velhos, né, o pessoal que não usava automação, não usava aplicativo de banco, não usava... Sim. Tudo mudou. Então, hoje em dia, a gente precisa estar atento a essas novas necessidades e principalmente dar soluções para as empresas que querem, né, atender esse tipo de nicho. Falando até um pouquinho, matérias-primas, os produtos, né, você deixou bem claro que vocês produzem lá na China, que tem fábricas e assim por diante. Como que é essas operações no Brasil? Você já tem pretensão de ter alguma coisa no Brasil? Já tem CD? Vocês já trazem os produtos da China? Já tem estoque aqui? Ou, por exemplo, quando vocês fecham um projeto, você tem que esperar vir de lá para poder vocês começar a atuar? Como é que tá funcionando e como é que vocês estão se preparando também para crescer e fazer esse atendimento e ter o mesmo nível de serviço e a necessidade de automação que vocês têm lá aqui no Brasil também? A nossa fábrica da China, é importante comentar, ela não tinha mencionado, né? Uma fábrica de 200 mil metros quadrados. Então é algo realmente assustador, né? Tem um cliente nosso que ele fala, é assustador ver a fábrica porque a cada milissegundos tá cuspindo um rolete lá da linha, né? Então a gente, claro, mais de 90% da nossa linha de produtos é fabricada na China. A gente pretende ainda manter lá como o grande polo, não pretendemos nesse momento, talvez no futuro sim, mas nesse momento não faz sentido a gente colocar uma fábrica aqui no Brasil, porque... A gente tem fábrica aqui no Brasil que produz essas partes de automação? Eu nem sei também. Por exemplo, os integradores têm fábricas, mas eles não fazem 100% do produto. Muitas das partes, por exemplo, os roletes, vêm da Alemanha, vêm dos Estados Unidos, vêm da China, vêm do Japão, né? Então, claro, tem fábricas, mas as fábricas em geral aqui são fábricas pequenas ou fábricas médias, eles fabricam parte da linha, que parte vem importada, né? Então, no nosso caso, a gente tem um custo muito bom, claro, tem uma fábrica gigante, um exemplo, né? Nós temos uma capacidade de produzir 50 grandes crossbelts por ano. É uma produtividade gigantesca, uma capacidade grande, de 200 quilômetros de transportadores todos os anos. Imagina 200 transportadores de esteira transportadora, é muita coisa. Então a gente tem uma fábrica com um preço muito competitivo, com um prazo de entrega muito bom, né? Então a gente já faz essa fabricação, manda isso aqui pré-montado pro Brasil e aqui a gente tem uma instalação relativamente rápida. Aí aqui no Brasil a gente tem a equipe de instalação, a equipe de suporte e a gente Mas já manda direto pro cliente pra já montar lá. Já manda direto pro cliente, exatamente. A gente já faz um teste de aceite dentro da nossa fábrica, faz todo o teste de qualidade e tudo mais e manda direto pro cliente geralmente. Meu amigo, dando continuidade, falando mais uma vez aí da Damon, eu gostaria até de... A gente já entendeu especificamente quem é a Damon, tudo que ela oferece, né, os diferenciais, onde que ela está, projetos no Brasil e assim por diante. Eu gostaria que pudesse até falar um pouquinho agora e relacionado ao pós-venda, né? Como é que funciona exatamente após o momento que vocês implementaram todo o sorte, toda a automação, o projeto está pronto, funcionando, como é que funciona essa parte de pós-vendas, inclusive manutenção, né? Porque provavelmente a gente sabe o sorte, por mais que ele tenha uma vida útil longa, às vezes há necessidade de fazer manutenção e assim por diante. Como é que funciona esse pós-vendas e o atendimento de vocês nesse respeito após já tá tudo automatizado? Ótima pergunta, porque é um ponto muito crítico para todos os clientes, né? Tem muito cliente, principalmente os que não têm automação. Até porque aquilo que a gente falou, a esteira não pode parar, então não pode ter, exato. 1 minuto parado é prejuízo pro cliente, né? Sem dúvida. Então, todo mundo, principalmente quem não conhece, ou quem não viveu automação, ainda sempre tem aquela pergunta, e se meu equipamento, se minha máquina parar, o que eu faço? Então, assim, geralmente, esse tipo de equipamento, ele não vai parar pode ter uma falha, pode ter alguma coisa, mas você se fazendo uma manutenção corretamente preventiva, a chance de acontecer alguma falha é praticamente zero, né? A gente tem, claro, uma equipe aqui no Brasil, temos parceiros, inclusive, que prestam serviço para nós, tanto na parte de instalação, quanto na parte de suporte, né? Então, essa parte de manutenção geralmente é feita exclusivamente por vocês ou a própria equipe de manutenção da empresa, elas podem fazer essas manutenções? Elas podem, inclusive a gente recomenda que sempre tenha, porque quando você está instalando o projeto, imagina que você tem o software ali, ele está meio desmontado, então se você tem, o cliente coloca ali um técnico dele para acompanhar, para ele vai ser excelente, né? Ele vai conseguir entender desde como é que monta até como é que faz a manutenção. Claro, a gente tem todos os treinamentos, mas o melhor treinamento possível é o técnico do próprio cliente, pegar do início, acompanhar toda a operação ali, acompanhar toda a montagem. Sim, a gente sempre recomenda que tenha um técnico, não é necessário, se quiser pode ser um técnico nosso, alocado no cliente, mas geralmente esses tipos de clientes que eles têm lá 1 ou 2 técnicos, um mecânico, um elétrico, um mecânico elétrico e de software, e aí eles vão fazendo essa primeira manutenção mais simples, eles fazem eles mesmos, ou esse suporte mais rápido, né? Mas a gente também tem a nossa equipe, tanto da China quanto do Brasil, para fazer todo o suporte pós-venda, e aí o SLA, né, o famoso Service Level Agreement, a gente vai fazer sempre conforme a demanda do cliente, né? Em X horas, em X minutos, ou em X dias, a gente vai ter esse nível de atendimento, tanto para manutenção quanto para suporte. Olha, tem o nível de urgência. É o nível de urgência. Parou, não tem jeito, né? Aí tem que... Exatamente. Aí geralmente a gente tem esse atendimento remoto, que na grande maioria das vezes a gente resolve praticamente tudo de forma remota, senão a gente vai até o local e faz a atuação, né? Então esse é um ponto importante, né? Muita gente fala, mas é uma empresa multinacional da China, vocês vão ter esse serviço? Sim, a gente tem esse serviço.
Inclusive agora a gente está estruturando até melhor essa nossa área, né, aqui no Brasil, para ter um atendimento cada vez melhor aí para os clientes, né? A gente estamos com 3 clientes grandes aqui no Brasil de sorter e em breve vamos ter mais alguns aí. Então a gente tem que ter uma boa estrutura de pós-venda, né, e de equipe aqui no Brasil. Até porque aquilo que a gente falou, né? Você até citou o exemplo da Amazon, né, e projetos que vocês fizeram internacionais. A Amazon cada vez mais está crescendo no Brasil. Então, vira e mexe, ela está abrindo CDs diferentes, está abrindo novas operações. Grandes empresas no Brasil também estão acompanhando esse crescimento. A gente não pode deixar de falar de uma Magazine, de um Mercado Livre, e esses grandes empresas de e-commerce que está cada vez otimizando cada vez mais, né, seus processos, suas operações. E é importante a gente ter essa diversidade de empresas também que fornecem esse tipo de necessidade, até para ter uma concorrência bacana ali, né, que está acontecendo, daquelas que realmente têm o melhor produto e o melhor serviço se destacar. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, né, falando até de expansão, quais são os próximos passos aí associados a Damon, o que a gente pode esperar, principalmente pro Brasil, né, nesse ano agora de 2022 e além, né, como a gente falou, tá chegando agora, tá estruturando, mas tá crescendo, já tem projetos, né, e é importante a gente entender um pouco quais são as expectativas de vocês frente a essa necessidade de soluções que vocês estão oferecendo. Até porque você citou, alguns produtos a gente ainda não tem no Brasil. É importante logo mais trazer esses produtos para cá, né, e começar a otimizar cada vez mais através dos produtos e a qualidade dos materiais que vocês têm. Sem dúvida. A gente tem, né, alguns produtos, né, algumas soluções a gente ainda fornece mais na China porque são soluções mais novas. A gente tem até AGVs, AMRs, soluções de robô, vários tipos de robozinhos. Isso é muito legal. Quando eu vejo aqueles vídeos postando os robozinhos. É lindo, é fantástico. E te dá uma produtividade absurda, né? Absurda, né? Então esses são vários produtos que a gente ainda vai trazer para o Brasil, mas isso a gente ainda está estruturando essa área, porque são produtos mais novos, né? A gente ainda não tem equipe suficiente para fazer tudo isso. Agora, toda essa parte de esteiras, de sorters, todos os tipos de sorter, isso a gente vai fornecer aqui no Brasil com total qualidade, né? E os planos aqui pro Brasil são bastante grandes, né? Não só agora 2022, mas pros próximos anos. Até te interrompendo rapidamente, a gente falou um pouquinho naquela hora da América Latina, e você acabou não respondendo, né? Como é que tá a atuação? É Brasil inicialmente, depois América Latina, ou vocês já têm operações na América Latina em geral? Nós temos alguns parceiros, né, que nos ajudam, mas de certa forma eu sou responsável pelo Brasil e também pelo crescimento da América Latina. Então, falei que era você? Vai ter que ser eu. Então, assim, nós inicialmente realmente é Brasil. O nosso grande foco, o grande mercado da América Latina é Brasil. Brasil, é o mercado que tem mais potencial, que tem mais volume, mas claro, aí depois logo na sequência vem México, vem Argentina, vem Chile. Então você tem alguns países ali, Colômbia, você tem alguns países também bastante fortes que logo na sequência é o que a gente vai dar foco. Hoje eu já atendo alguns desses países, mas o foco ainda é o Brasil, porque tem muita potencial ainda, né? Então a gente tem muito potencial de novos projetos aqui. Então a nossa ideia realmente é fazer uma estrutura local no Brasil para instalação, para toda a parte de comissionamento, engenharia, enfim, né? Pra gente ter realmente algo mais próximo, mais rápido pro cliente final aqui no Brasil, né? Excelente. Falando até um pouquinho do contato aí com você, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho as empresas que tiverem interesse, empresas que tiver automatizar, se algum deles que está assistindo aqui a gente quiser conhecer um pouco mais, né, dos projetos, produtos, serviços de vocês, contratar soluções, o que é que eles precisam fazer, como que funciona esse, é você mesmo, como é que funciona esse bate-papo para começar aí a automatizar as operações com as soluções da Damon? Nós temos diversas pessoas na Damon que são responsáveis, né, eu sou hoje responsável pela parte comercial, mas acabo tocando também outras partes aqui no Brasil, né, mas sempre pode falar comigo e eu vou... O bacana é que você é o cara do comercial que entende de automação, então pela formação, não é só comercial. Porque no fim das contas a gente faz uma venda consultiva, né, Rodilson? Então se você não entender da parte técnica, vai ser muito difícil para você entender a operação do cliente, né? Eu não posso simplesmente ir lá tomar um café com o cliente e falar, tá aqui um sorter, custa X, não dá. A gente tem que saber, não às vezes o cliente tem alguma dúvida, então eu preciso consultar a nossa equipe tudo técnica. Tudo eu vou perguntar, é impossível, né? Então a gente tem que realmente ter esse conhecimento técnico e não só, eu sempre digo o seguinte, não só técnico da automação em si, do produto, mas da operação, que na minha opinião é até mais importante, né? Você entender o que o cliente está fazendo, como que ele está fazendo, qual que é o problema dele, ou se ele não tem um problema específico, o que ele pode melhorar naquela operação. Então a gente sempre tenta fazer por esse lado muito consultivo realmente para entregar a solução. E aí, claro, podem sempre falar comigo que eu vou estar disposto a atender e ajudar, e mesmo se não for uma solução que a Damon vai conseguir fornecer, eu vou conseguir ajudar também com outros tipos de solução, vou conseguir indicar, enfim, né? Eu gosto muito, como eu já falei, gosto muito dessa área, então vou ter todo o prazer de explicar e tentar ajudar o cliente, né? Porque é assim que você consegue ajuda também. Primeiro você tenta ajudar o outro, depois Deus ou enfim, né? Você sempre também vai ter essa ajuda pelo outro lado, né? Excelente.
Essa foi minha última pergunta, né? Então eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho da tua história especificamente, mas também da história da Damon. Eu gostaria que pra gente finalizar, você pudesse, né, deixar os contatos, né, e fazer pra gente as suas considerações finais. Maravilha. Gente, primeiro, obrigado, Rodilson. Um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz, né? Espero que a gente tenha agregado alguma informação, né? Alguma experiência aqui, né? Pra quem tá assistindo, você assistindo o seu canal. Podem me procurar no LinkedIn, está como Rubens Gomes, agora não me lembro o link certinho. Procurem, meu e-mail é rubensgomes@damon-group.com. Podem me chamar, depois eu passo meu celular também, a gente vai conversando, vou ter um prazer em ajudar vocês. O site da Damon é www.damon-group.com e ali vocês vão conseguir também ter todo o portfólio, ver todo o portfólio, não só os sortes, mas todo o portfólio que a Damon pode oferecer. O GuiaCast teve a honra de receber Rubens Gomes, que é Sales Manager na Damon Technology Group, onde falamos sobre o tema inovação tecnológica de classificação e movimentação intralogística. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E, se possível, também deixar uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Rubens Gomes, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.